Gente, nós vamos conversar agora com a Meire Camilla sobre como mudar o seu comportamento. Essa é importante, hein? Como mudar o seu comportamento, não só no trabalho, né? Em casa, em muitos momentos da vida. Certo, Meire? Tava com saudades, tudo bem? Eu também, com muita saudade. Ai, que beleza. E Fábio, hoje, Celinha, Mara, mandou presentinhos. Que legal. Que a gente adora dar presente. Que bom. Olha, gente que está em casa, vai ter presente para as mulheres. Olha só, uma blusa maravilhosa, tá vendo? Olha só. Uau. Da mesma loja que esse vestido aqui lindo que eu estou hoje. Aliás, dá uma voltinha, Olha deixa eu ver só, o vestido, deixa eu ver. Ó, super elegante. E aí você manda para o WhatsApp, é isso? Aqui, do programa? Isso. Então tá, ó, vamos fazer o seguinte, você vai mandar para o WhatsApp qual a palavra? Blusa, né? Blusa. É isso? Blusa! Isso, para ganhar vai a blusa. ganhar aqui Escreve da aí, Guitale. blusa 11 95 033 6870. Perfeito. Não esquece de colocar seu nome, seus dados todos. Na segunda-feira a gente vai dar de presente. Combinado? Ótimo, assim dá tempo gente. de todo mundo participar. Não vai falar, ai, vocês sortearam antes de eu poder participar. Isso. Não. Manda agora, blusa 11 95 033 6870. Na segunda a gente faz essa premiação. Perfeito, vamos participar, hein, gente? Começa a mandar aí desde já. Vamos lá. Meire Camilla, Eita. olha, você sabe que esse tema aqui é muito bacana, porque Sim. eu acho que mudar é tão difícil. Por que é tão difícil muito mudar, difícil. Meire? Porque nós temos, nossa mente funciona da seguinte forma: 5% mais ou menos da média da população é a parte consciente e 95% ele é inconsciente. Os comportamentos, eles viram hábitos. Então, os hábitos, eles são comportamentos que já estão automatizados, ou seja, a gente não para pensar, a gente não para fazer, a gente simplesmente faz. Então, é muito difícil quando uma pessoa precisa mudar a dieta alimentar, quando ela precisa começar a fazer o exercício físico. Então, a gente já tem hoje, né, uma consciência do que é viver bem. Mas chega na hora, até o médico fala, olha, você já está pré-diabético, você precisa tirar o açúcar, o bolo e tal. E aí, às vezes, a pessoa não consegue. Quando ela vai ver, ela já está comendo. É tão gostoso, né? É muito gostoso. Então, aí que mudar. tá, né? Essa é a questão. Existe uma diferença entre vontade e desejo. Então, por que é importante a gente mudar? Porque da mesma forma que uma semente, ela contém o potencial de uma árvore, nós, seres humanos, também temos um potencial divino dentro da gente. Como esse potencial divino se floresce, se desenvolve? Através do desenvolvimento das virtudes humanas. A gente consegue desenvolver as virtudes, que é paciência, disciplina, perseverança, essas coisas todas, quando a gente consegue vencer o nosso lado humano. O nosso lado instintivo. Então, assim, existem dois tipos de hábitos. O hábito positivo, ele gera virtude. Um hábito negativo, ele gera um vício. Então, por exemplo, um hábito positivo, além dele gerar uma virtude, ele vai beneficiar a pessoa que tem este hábito e as pessoas à sua volta. Por exemplo, honestidade, por exemplo, você cuidar bem do seu corpo, você fazer ginástica, ter uma dieta boa, porque você serve de inspiração para outras pessoas e você ajuda a educar outras pessoas. Agora, vamos para a parte dos vícios, onde é o nosso problema. Um hábito ruim, ele leva a um vício que gera consequências negativas. Por exemplo, ele vai gerar uma doença para o corpo da pessoa que tem esse vício, que é o caso da bebida, da droga, da obesidade, da preguiça, da procrastinação, roer unhas. A gente tem vários vícios, né, de comportamento e que vai gerar um problema tanto para a pessoa como para quem está à sua volta, porque se você adoece, alguém vai ter que cuidar de você, né? Ou se você procrastina demais, a pessoa que trabalha com você vai ter problema que você não vai entregar o trabalho na hora certa. Verdade. Entende? Então, a gente sabe, e todo mundo que está em casa tem alguma coisa para mudar. Por que todo mundo tem essa sensação de que precisa fazer algo melhor? Justamente porque nós temos esse potencial que
que nos puxa para cima. E essa mudança, ela tem que ter um caminho. É um caminho consciente, ou seja, de autorresponsabilidade. Porque se a gente não trouxer isso para a consciência, e é isso que eu vou trazer hoje de dicas, a pessoa corre o risco de mudar de vício. Tá. Então, normalmente, por exemplo, a gente vê isso muito com quem tem vício em drogas. Então, normalmente, quando a pessoa tira aquela droga, ela põe uma outra no lugar. Entendi. Então, normalmente, a pessoa sai daquela droga, da cocaína, e ela passa a beber. Ela vai para a bebida alcoólica. Ou quem para de fumar, começa a comer demais. Verdade. Então, você vai migrando de vício. Por que isso acontece? Porque ele ainda está no nível automático e ele vai buscar outras recompensas. Só que essas recompensas, elas também não fazem bem para o nosso corpo. Tá. Por isso, ele tem que vir para cima, para a consciência e para a virtude humana. Aí sim a coisa começa a dar certo. Então, para que isso aconteça, Fábio, a gente precisa entender como a nossa mente funciona, para a gente não ficar entrando nesses ciclos de autossabotagem. E aí você fala assim, cara, eu tô cansado, porque assim, eu parei de fumar, daí eu comecei a migrar para a bebida, e depois eu comecei a comer demais, daqui a pouco você vai só migrando, você percebe que você está girando em círculos, que você não está evoluindo, que você só está andando para o lado, tá certo? Na vida. Então, o hábito, gente, é o seguinte, você quer mudar de comportamento, você tem que entender que ele tem 3 partes. Primeira parte é um gatilho. Todo comportamento automático que você não controla, vamos dizer assim, que é, sei lá, a vontade de comer doce, tá? Então, acho que as minhas amigas que estão assistindo aí sabem muito bem o que é isso, né? A gente gosta de um doce, eu gosto muito de doce. Então, é assim, o gatilho, né? Você vai ter um disparador que vai dar vontade de comer doce. Tá. Por exemplo, tem gente que tem mania de beliscar. Chega em casa, está meio ansiosa, esse é o gatilho, a ansiedade. Sentou na frente da televisão, disparou o gatilho, vontadezinha de beliscar alguma coisa. Vai na cozinha e começa a assistir a televisão comendo alguma coisa. Então, aí você teve o gatilho, você teve o comportamento e você teve a recompensa, que é aquela satisfação, aquele prazer e o alívio daquela sensação ruim. Entendi. Então, o gatilho, gente, para vocês que estão em casa entenderem e já começarem a perceber como é que vocês funcionam, pode ser um pensamento, por exemplo, quem procrastina, né, quem empurra com a barriga. Então, pensa assim, aí amanhã eu tenho que preparar aquela apresentação. Aí já dá aquela ansiedade. O que ela faz? Ela foca, ela desvia o foco, ela deveria fazer o trabalho. Ela desfoca, foca em outra coisa, se distrai com a outra coisa e no final das contas ela empurrou com a barriga, você entende? Então ela não resolveu o problema dela, ela simplesmente empurrou com a barriga e aquilo momentaneamente deu um prazer, deu uma satisfação, ela não teve que lidar com aquela ansiedade. Tá. Só que o problema é que ela vai repetindo esse padrão e ela não realiza nada na vida. Entendi. Então, isso traz muita frustração para a pessoa e em todos esses hábitos que eu estou falando, né? Tanto de comer demais, de beber, essas coisinhas simples até, né? E, então, para vocês que estão aí em casa, gente, como é que a gente faz, Fábio? Primeiro, a gente vai detectar os gatilhos. Tá. O que faz você começar um comportamento negativo? Tá certo? Você vai definir esses 3 pontos, o gatilho, o comportamento e o resultado, para que você comece a eliminar o gatilho. Tá. Então, vamos para o passo a passo de como a gente pode fazer isso? Lá. Você tem algum comportamento que você gosta? Ixi, eu tenho. Se eu for elencar, tem um monte. Eu também. Gente, eu sou a minha cobaia. Fábio. Essa é a sua própria cobaia. Ó, você sabe que a gente estudando teologia, a gente sabe que tem uma coisa que hoje eu vejo que realmente é isso mesmo. Não haverá um santo na terra. Por que eu acho que hoje realmente isso é isso mesmo? Eu concordo com isso, com essa afirmação. Por quê? Porque quando você está dentro desse corpo físico aqui, esse corpo, ele quer
comer, ele quer prazer, ele quer deitar, ele quer fazer tudo de gostoso, entendeu? E os nossos instintos animais, eles são muito fortes. Entendi. Então, a gente vai ter gente viciada em tudo quanto é coisa, viciada em sexo, viciado em comida, bebida, todas essas coisas, tudo que gera prazer, Verdade. não é verdade? E para a gente superar a animalidade do ser humano, a gente tem que recorrer ao divino. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Olha só. Não é? É verdade. E aí, gente, é o seguinte, como a gente tem que subir, não só do inconsciente para a consciência, mas do instinto para o divino, a gente tem um caminho que é doloroso. Então, a gente estava falando das dores, do crescimento. Do crescimento, essa é uma delas. Essa também. Não é só física, gente. Crescer dói. E nós vivemos hoje numa sociedade que cultua a preguiça. Fábio, é um problemaço, porque ninguém está afim do sacrifício. Não. E se a gente quer melhorar, a gente tem que estar disposto ao sacrifício. E sacrifício é diferente de sofrimento. Então, para vocês que estão aí em casa, qual que é a diferença? Sofrimento é quando você tem uma dor de um machucado, de uma doença, de uma situação que você não escolheu passar, então você lamenta aquela situação. É diferente de sacrifício em que você escolhe. Quando você escolhe, por exemplo, deixar de viajar para pagar uma escola do teu filho, você está se sacrificando pelo seu filho, mas é por algo que você sabe que é melhor. Quando você deixa de comer um doce e come uma salada, você sabe que você está sacrificando o seu desejo por algo melhor. Percebe? Então, o sacrifício ele requer uma escolha consciente e uma abdicação de um prazer, mas de uma forma consciente. Então, você percebe que a gente já saiu do nível inconsciente, já subimos para a consciência e é ela que vai determinar todo o restante do processo, que é... O cérebro percebe isso. Percebe. A gente precisa fazer perceber. Se a gente não perceber isso, a gente vai migrar de vício. E a gente vai ficar na autossabotagem, só migrando de vício. Entende? Quer dizer, você fica naquele ciclo se você não fizer o seu cérebro perceber de verdade de que realmente precisa realizar essa mudança. Perfeito. Maravilha. É isso mesmo. Entendi. Então, o primeiro ponto é a consciência. Segundo ponto, Fábio, a gente precisa de um modelo que nos inspire. Entende? Por isso que Deus, acreditar em Deus também é importante, porque a gente vai ter sempre um modelo divino que é melhor que nós, mas nós temos também pessoas que são melhores que a gente. Então, se você, primeira coisa, você quer mudar, tem que escolher um comportamento de cada vez, não dá para você mudar tudo todos, de uma vez. porque senão a gente se frustra demais, viu, gente? Então, pega lá um que seja bom para você, porque tem alguns comportamentos que são tão difíceis, e aí é muito sofrido, é melhor você pegar um outro que seja um pouquinho mais fácil. Então, seleciona lá um comportamento. Aí você vai selecionar uma pessoa que seja inspiradora para você. Então, por exemplo, se você precisa perder peso, você vai pegar uma pessoa que seja mais magra e tal, que tem lá um biotipo que te inspire. Então, toda vez que você olhar aquela imagem, você vai falar, nossa, essa pessoa se comporta assim. Então, ela vai ser o seu modelo. Se você precisa desenvolver paciência, você vai ter um modelo inspirador na sua cabeça. Essa motivação é muito importante, Fábio, porque a hora que a gente começar a escorregar, isso vai acontecer, aí você vai ter que se lembrar do porquê que você está fazendo aquilo. A força de vontade, ela fica nessa área do cérebro, é a área racional. Então, ela tem 3 partes. Uma parte vai dizer assim, olha... eu nego esse estímulo, por exemplo, doce. Então, assim, toda vez que eu olho um doce, eu penso, não, eu não quero isso. Então, uma parte do cérebro vai dizer, ele vai negar isso. A outra parte vai pensar numa opção, tipo, eu quero comer, então, um brócolis, né? E a parte de baixo, né, dessas áreas vai lembrar o porquê que você está fazendo isso, que é o tal do sacrifício, da escolha que você fez. Esse caminho, percebe que ele demora? Demora. Então, você tem que parar, segurar o impulso, fazer esse processo no seu cérebro, até que isso se torne um hábito. Então, você vai ter que fazer isso, gente, por pelo menos uns 2 meses. Meu Deus. Pelo menos 2 meses diariamente. Aí, o teu cérebro, ele entra no mecânico.
Então, você condicionou o seu cérebro a mudar. O processo de desgaste energético, ele é muito parecido quando você troca um software. No seu, vamos supor que você trabalha com, sei lá, um sistema Android, você vai trocar por um outro, você está tão acostumado com aquele outro jeito, que se você pegar um outro celular, por exemplo, você vai se lascar até você aprender a mexer com aquilo. E dá o maior nervoso. Não dá? Aprender, dá muito nervoso. Dá muito. Até que aquilo se torna automático. Só que ele se torna automático porque você teve que repetir várias vezes. Entendi. Entende? É igualzinho. E a repetição diariamente, instintivamente, o tempo todo. Perfeito. A repetição é muito importante. Então, assim, você tem que, primeiro lugar, você tem que saber o que você quer mudar. Depois, fazer esse destrinchamento, né? O que é gatilho, o que é comportamento, o que é recompensa. Ter um modelo inspirador na sua cabeça. Estar disposto ao sacrifício, ou seja, eu vou abrir mão de uma coisa em prol de outra. Isso tem que estar muito claro para você, porque toda vez você vai ter que lembrar disso. Alimentar a tua automotivação, né? Uma coisa bacana também, para quem não está acostumado, é ter um amigo que vai te policiar. Então, no caso, por exemplo, a sua esposa pode te policiar. Você fala assim, olha, então agora eu vou me programar para fazer tal coisa. E ela vai pegar no teu pé. Fala, olha, tá escorregando de novo. Eu vou pra academia, você tem que ir, vai lá. Não quero, tá frio, vai. Isso, porque às vezes se a gente contar só com a nossa força de vontade, como ela não está desenvolvida, a gente se sabota. Entendi. E a gente começa a dar muita desculpa para a gente mesma e daqui a pouco a gente não vai mais. Então, a tua esposa, por exemplo, ela fala, Fabio, você não vai? Combinou, né? Então, vamos lá, né? Outra coisa que é bacana é você ter um calendário diário. Então, você vai ticar todos os dias aquele comportamento que você se propôs a fazer. Então, você fala, é mais um dia, ou menos um dia, menos um dia. Tipo aqueles que nem tem dos presos, né? Que eles fazem aqueles risquinhos. Isso, perfeito. Quer dizer, eu tenho que marcar toda vez que eu faço correto. Isso, e tem que se dar também uma recompensa. Então, como é que a gente dá uma recompensa para nós? Você tem que saber que todo sacrifício, ele traz a sua recompensa. Então, você tem que se elogiar. Você tem que dizer assim, olha, eu fui para a academia hoje, parabéns. Você olha no espelho e fala, parabéns para você, parabéns. Olha, eu estou orgulhoso de você. Você foi segunda, você foi terça, quarta, quinta, hoje é sexta-feira e fui de novo. Então, você tem que se parabenizar. Entendi. Certo? Né? Porque é a recompensa que você tem. Agora, é claro, gente, que você não vai dar de recompensa chocolate para você, né? Você vai na academia, fica lá 1 hora de esteira, depois termina, chega em casa... E um chocolatinho, você já pegou tudo aqui já que acabou. Você gastou. Aí não dá, né? Isso. Entendi. Você entende? Então, Fábio, a gente percebe que não é um processo fácil. E por que hoje em dia é muito mais difícil a gente mudar comportamento? Porque justamente as pessoas, por conta da cultura da preguiça, ninguém quer mudar. Todo mundo quer ser mudado. Então é assim, você não tem uma pílula não que a gente pode tomar, porque daí eu emagreço mais rápido, né? Uma cirurgia, né? Sempre uma o caminho mais curto, né? Isso, caminho mais curto. Né? Então, assim, esse tipo de pensamento imediatista é que não funciona. Tá? Então, por isso que hoje a gente vive muito frustrados, justamente porque a gente não consegue lidar com isso. Tá? A gente não consegue mudar o cenário da nossa vida, entende? E assim, nós também não estamos educando muito bem os nossos filhos para que eles sejam agentes modificadores desse mundo. Se a gente quer que mude esse mundo, primeiro a gente tem que mudar nós mesmos. Se a gente for incapaz de fazer isso, a gente não muda nada fora. Agora, qual seria a dica de ouro, assim? Aquela que a Americaminha vai dar assim, que vai falar assim, atenção, hoje você vai mudar esse hábito de uma vez por todas. Olha, tem uma dica de ouro? Eu tenho, e assim, ela não é tão
tão, assim, legal, né? Legal no sentido de que o que eu você ia percebo... falar, ela não é tão difícil, não, mas ela não é tão legal. Não é tão legal porque justamente ela é difícil. Tá. O que eu percebo, Fábio, dos trabalhos que eu faço, as pessoas me mandam muitas perguntas, eu converso com muitas pessoas e o que eu vejo onde as pessoas mais erram é na autorresponsabilidade. Entendi. Ou seja, é eu dizer, eu quero mudar e eu vou mudar. Então, essa decisão da vontade sobre o meu instinto que eu vou fazer, eu não vou pegar nenhuma pílula, eu não quero o caminho mais fácil, eu estou disposto a fazer o que eu preciso. O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, essa postura, eu acho que é a postura que falta. E essa, para mim, é a pílula de ouro. Verdade. É quando você pega as rédeas da tua vida e você fala, eu vou, eu mudo, eu comando. Né? Então, eu acho que essa é a postura que falta para muitas pessoas. É por isso que a gente escorrega tanto no restante, porque a gente fraqueja na vontade, certo? Então, assim, você sabe que todos nós, assim, o Espírito Santo, ele é a força motriz da nossa vida. Ele está dentro de todos os seres viventes dessa natureza, é o que faz uma sementinha virar uma árvore e é o que faz com que o nosso potencial se desabroche enquanto seres humanos no maior da nossa potencialidade. Só que para ele vir, a gente tem que decidir que a gente quer que se manifeste. Uma decisão pessoal. Essa força divina dentro da gente. Isso significa eu abrir mão, me sacrificar nos meus prazeres mundanos e humanos, né? Para que o divino possa surgir. Então, se a gente entender que toda vez que a gente vence as nossas dificuldades, a gente está ganhando em virtude humana, a gente está ganhando em paciência, porque eu estou tendo que ser paciente comigo, eu vou escorregar, eu vou ter que me perdoar, né, o tempo todo, eu vou ter que trabalhar minha perseverança. Então, veja quantos valores a gente desenvolve nesse processo de mudança de hábito. São vários. São vários. Não é? E quando a gente vai olhar para trás depois, a gente fala assim, nossa, eu me tornei uma pessoa melhor do que antes. Vocês entenderam, gente? Então não adianta só ficar no blá, 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 não. Tem que agir. Isso. Meire, acabou o nosso tempo, mas olha, você precisa vir mais vezes, porque foi muito bom e eu acho que a gente ajudou muitas pessoas, sabia? Sim. E, gente, quem está em casa, quiser mandar pergunta, manda para o meu site, www.meiricamia.com, eu respondo por lá, beleza? E tem também o Facebook, Palestrante Meiricamia, está aparecendo aqui no vídeo também. E tem canal dois telefones. YouTube. E canal do YouTube, gente, esse vai lá, é legal. tem um monte de vídeo. Qual que é o canal do YouTube? É o Meiricamia. Meiricamia também. Isso. Clica lá em se inscrever para você também acompanhar o trabalho da Meire. Eu vi que tem umas pílulas lá, às vezes eu assisto. Isso, é muito bacana. Mesmo, são dicas. E tem dois telefones para você levar. Você fala, eu quero trazer a Meiricamia aqui para o meu evento. Isso. 11 São Paulo, 2366. 9002, está aparecendo aqui no vídeo, e 2359-6553. Palestras com mágicas, bem lúdicas e divertidas. Tcharam! Você tem que voltar para fazer uma mágica aqui que eu gosto. A próxima eu venho, com certeza. Você vem com mágica? Com certeza. Vai ser bom demais. Obrigado, Meire. Obrigadíssima, bom demais Fábio. Receber, obrigada. Volte sempre.